Olá, gente. Hoje eu convidei uma amiga muito querida, a Andressa. Ela é do Instituto Mãe e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre rotina, né? Que a Andressa, ela troca muito figurinhas comigo sobre isso, a questão da gente voltar a trabalhar em casa. E isso para mim pesou muito, né? 2020 foi o ano que Benício chegou na minha vida. E eu gosto muito de planejar tudo, eu gosto de sempre saber o que me espera. Então, 2020 já estava todo calculado, tudo esperado. Benício chegou em fevereiro, logo no fim de semana que foi confirmado o primeiro caso de Covid no Brasil, e eu achei que ia demorar um pouco, né, a se espalhar. Em seguida já começou o isolamento, quarentena, já estava tudo certo para a Laura, minha filha mais velha, na época de 3 anos, ir para a escolinha de manhã. De manhã eu ficava com o bebê, à tarde ele ia dormir, eu ficaria dando atenção a ela e assim seria minha vida totalmente programada e perfeita. Aí a quarentena chegou e ó, tudo por água abaixo. Não voltei a trabalhar após a licença maternidade. Aliás, não saí para trabalhar após a licença maternidade, fiquei em casa trabalhando e cuidando dos dois. E isso foi muito difícil, principalmente o primeiro impacto, né? Quando você entende que tudo isso vai acontecer, tá tudo fora do que você planejou, e agora? Como é que vai ser? E foi, e deu certo, mas só deu certo porque a gente conseguiu se programar, a gente conseguiu organizar a rotina e deu certo. Então, hoje eu convidei a Andressa para a gente conversar um pouquinho sobre como fazer essa organização e essa rotina. Olá, tudo bem? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar sobre esse assunto, eu adoro. Eu sou Andressa, tenho o Instituto Mãe, criei o Instituto Mãe em 2015 para levar um pouco mais de informação para as famílias, de uma forma que fosse mais leve, mais neutra, porque quando eu fiquei grávida, eu comecei a achar muita informação na internet e eu achava assim, aquelas coisas muito verdades absolutas. Tenho que fazer isso, tenho que ser assim, tenho que ser assado. E isso me deixou muito preocupada, porque como é que a gente vai. É, como é que eu vou acreditar nas informações que eu estou recebendo? O que é verdade, o que é mentira? E como é que eu posso, né, assim, o que eu faço, né? Para que lado eu vou? E aí, quando eu criei o Instituto Mãe, a minha ideia, a minha intenção era passar a informação para essas famílias, principalmente para as mães de primeira viagem, mas não só para as mães de primeira viagem, né, porque eu acho que a gente muda também, a maternidade muda conforme a gente tem outros filhos, a gente tem outra idade, a nossa vida está diferente. E criei o Instituto Mãe com esse objetivo, de levar a informação para as famílias de uma forma mais leve e mais neutra. E hoje eu estou aqui para falar sobre rotina, que é um tema que eu gosto muito. E eu sempre falo para as pessoas que quando eu era criança, eu achava a rotina muito chato. E eu comecei a gostar muito de rotina depois que eu tive filho. Porque eu entendi que se eu tivesse tempo para ele, para a família, para assistir TV, para poder jantar, para tomar um banho, a minha vida seria um pouco mais fácil. E de fato foi. Então, assim, esse é um assunto que a gente pode ficar horas falando e a gente tem bastante coisa para falar hoje, né? Sim. E é o que muitas mães não entendem. Quando a gente fala sobre rotina, eu gosto muito de falar sobre isso, planejamento e tudo mais. Já eu sou um pouquinho diferente. Eu sempre gostei de tudo que é muito previsível. Eu me deixa mais confortável. E quando a gente fala sobre isso com algumas mães que por acaso não têm alguma rotina estabelecida em casa, elas se assustam. Elas dizem, eu não consigo ser tão metódica, eu não consigo ter tudo na mesma hora, mas não é assim. A rotina é só organizar. Por exemplo, todos os dias a gente almoça mais ou menos no mesmo horário, Uhum, sim. janta mais ou menos no mesmo horário, isso é rotina. Então a criança precisa disso: horário para se alimentar, horário para tomar banho, horário para dormir, não exatamente naquele mesmo minuto, mas que seja esperado aquele acontecimento durante aquele dia. E Exato. aí pessoas se assustam, acham que é muito fixo, e não é. A rotina tem que ser bem flexível, de acordo
com a realidade de cada família. Exatamente, isso é o que eu sempre falo, não existe uma fórmula, né? Então aqui abre uma agenda e vamos colocar o despertador, ou ter uma Alexa que fique falando pra gente, agora está na hora disso, agora está na hora daquilo. Mas minimamente a criança precisa ter uma ordem do dia que seja respeitada diariamente, para que ela comece a entender também o dia a dia dela. Então ela vai saber qual é o momento de brincar, ela vai saber qual é o momento de tomar banho, e assim a vida dela vai seguir, né? Eu sempre falo que rotina, ela é importante desde que a criança é bem pequenininha. Eu sou consultora de sono também, não atuo mais, né, como você, mas para todas as minhas amigas que têm bebê pequeno e que vêm me perguntar, eu sempre falo, quando o bebê é muito pequenininho, não adianta você querer que ele durma a noite inteira, isso não vai acontecer, mas algumas coisas a gente pode começar a implementar na rotina, no dia a dia dessa criança, que é o horário do banho de sol, o horário de brincar, o horário das sonecas, porque ele vai criando esse entendimento do funcionamento das coisas, né? De hábito, né? Exatamente. Aí quando ele se torna uma criancinha, né? Do bebê vira uma criança, que vai virar um adolescente. Se ele tem esse hábito, essa rotina bem estabelecida, ele vai inclusive conseguir cumprir as coisas da escola. Quando ele for adulto, ele vai entender a importância dele ter os horários de acordar e de ir para o trabalho, ou de fazer um esporte. Então, assim, a gente precisa, inclusive, lembrar que dentro da rotina, a brincadeira precisa estar incluída, né? Então, não é só a parte chata. Escovar o dente, tomar banho, almoçar, jantar. Não, né? A hora de brincar também precisa estar dentro da rotina. Brincar também tem que ser estabelecido. Sim, sim. Principalmente hoje, com a quantidade de iPads e telas e vídeos e jogos que as crianças têm jogado e têm feito, principalmente por causa da quarentena, muitas crianças passaram a passar, é engraçado, mas assim, passaram a ficar muito tempo na frente da tela, jogando muitas vezes ou assistindo TV, enfim. Para estudar também, né? Para Até estudando. estudar, exatamente. Então, assim, a hora de brincar, ela precisa estar ali, porque ele vai exercitar várias coisas enquanto ele brinca. Então, a criatividade. Meu filho brinca muito de Lego, ele adora. Aliás, ele brincava mais antes da pandemia. Ele adora. E às vezes eu falo para ele: não, eu quero que agora você brinque. Mas outro dia ele me perguntou assim: mas eu brinco do quê? Gente, eu fiquei assustada. Como assim? Ele tem 7 anos, ele não sabe do que brincar, né? Eu falei, brinca de Lego, brinca de carrinho, brinca de bola, brinca do que você quiser, mas eu quero que você sente no chão e brinque. Brinque com as suas coisas, brinque com os seus brinquedos. Justamente para poder exercitar um pouco da criatividade, né? A brincadeira de um boneco conversar com o outro, ou de uma pista de carrinho e batendo sei lá, no trator, enfim, né? Aqui eu tô falando de brincadeira de menino, mas com as meninas também. E não confundir a questão de, tô no computador o dia todo jogando, tô o dia brincando, não. Exatamente, exatamente. E isso eu comecei a pegar mais no pé, principalmente agora, nesse ano, que as aulas ainda estão remotas, né? Ele tem metade por cento remota, metade presencial, mas ele passa muito tempo na frente da tela durante a aula. Então, quando eu termino, eu falo, vai brincar de alguma coisa, vai pintar, vai desenhar, vai brincar de tinta, vai brincar de massinha, porque, inclusive, essas brincadeiras, elas desenvolvem outras partes do corpo, né? A massinha, habilidades. Exato, o apertar, a pinça fina. Então, assim, o brincar é muito importante e ele precisa um estar aprendizado, presente. né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E ele precisa estar presente na vida da criança. Por isso que, quando a gente pensa em planejar uma rotina, primeiro o ideal é que essa rotina seja de acordo com o estilo da família. Porque não adianta a gente pensar assim, olha, o ideal é que a criança durma às 8h30 da noite. Mas os pais são médicos e eles chegam muito mais tarde. Então, assim, se a gente não adaptar a vida da criança à vida dos pais, a família,
fica ruim, porque a criança vai acabar nunca vendo os pais e tal. Então, acho que você precisa fazer essa adaptação de acordo com o ritmo dessa família, mas algumas coisas precisam estar ali incluídas, né? Então, por exemplo, o horário das refeições, se a família puder fazer junto, é legal, mas se não forem todas, mas algumas, e respeitar aquele momento, né? Então, os pais deixam o celular de lado, sentam com a criança, conversam sobre outros assuntos e estão presentes. E para os pais que trabalham muito fora, passam o dia todo fora, só tem meia hora com o filho, fazer aquela meia hora acontecer com qualidade, brincando com eles, olhando para eles, escutando. A criança espera muito ser escutada pelos pais para contar como foi o dia, o que foi que aconteceu, o que é que ela esperava, de que foi que brincou. Então, às vezes, para a gente, adulta, uma besteirinha, e a gente aprendeu dessa forma a não dar muita atenção à criança, porque criança é criança, e que a gente sempre sabe tudo, mas hoje em dia a gente já sabe que eles são pessoas também, e eles precisam ser respeitados. Então, quando a gente para, escuta o filho, por mais que seja só meia hora durante o dia, aquilo já tem uma qualidade maior, já cria um vínculo de afeto e de confiança entre o pai e a criança, e já tem outra situação, porque às vezes a mãe passa o dia todo em casa, não dá atenção para o filho, e aquela outra mãe que passa só meia hora, que dá uma atenção de qualidade, tem um vínculo maior com a criança. Exatamente, exatamente. E é se interessar pelos assuntos deles, né, das crianças, e eu acho que a gente tem uma coisa que antigamente a criança até sentava em outra mesa, né, não sentava na mesa com os pais. Hoje, os pais têm trazido cada vez mais as crianças para o dia a dia da família. Então, acho que sim, tem alguns assuntos que podem ser conversados na frente da criança. Acho que a criança precisa saber, sim, que é um momento de interação. Exatamente, é o nosso momento. Isso aqui é assunto de adulto, esse aqui é um assunto em família e tá tudo certo, né? Então, mesmo para pais que às vezes estão muito tempo fora, a pai e a mãe acabam ficando muito tempo fora, e quando chegam, tem aquele pequeno momento para conversar entre eles, a criança também precisa saber respeitar que os pais também têm um momento. Aquele momento deles. Exato. Então, assim, eu acho que a rotina, ela engloba muitas coisas. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o vídeo que ontem uma amiga minha que nunca curtiu rotina começou a implementar algumas coisas na casa dela. Ela tem um filho de 5 anos, então, assim, pensa, desde quando ele nasceu, a rotina dela é publicitária, ela tem um outro tipo de vida, um ritmo diferente. Exato. E ela falou, eu comecei a sentir necessidade de colocar rotina na minha casa. E tá funcionando. Obviamente que no começo vai ser uma pequena guerra, porque a criança não está acostumada a dormir na hora que a mãe manda. Exatamente. Mas a gente precisa insistir, porque os benefícios da rotina, eles não são só para este primeiro momento, eles são para a vida toda. Né? Uma criança que tem rotina, ela cresce um adulto mais seguro, uma criança mais segura, se torna um adulto mais seguro, mais organizado. Disciplinado, organizado. Exato, isso é fundamental. Eu estava contando, inclusive, esses dias que eu sempre peguei o material do meu filho para colocar ele na aula. Então, eu pegava os livros que ele ia usar, deixava já em cima da mesa. Agora eu mudei um pouquinho, comecei, hoje você tem aula de português, de matemática, eu quero que você pegue os livros dentro da gaveta, porque ele precisa, porque na escola ele faz isso, então em casa ele também vai fazer. Em casa já tem o costume da mãe fazer. Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. Nós, pais, como a gente quer fazer a coisa mais rápido, a gente acaba fazendo, e a gente muitas vezes atropela eles, né? Então a gente faz para ser mais rápido. Então hoje, por exemplo, foi um dia que ele entrou atrasado na aula, mas eu fiz questão que ele pegasse livro por livro, separasse, porque daí ele já começa a entrar naquele clima. Agora é o momento da aula, eu tenho esses livros, eu tenho essas aulas, eu sei mais ou menos quanto tempo vai demorar. E eu acho que é assim que a gente precisa, é assim que a gente ensina, né? Sim. Sim. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Você ia falar sobre o planejamento? Eu não queria te cortar. Não, mas era alguma coisa que você falou e veio na minha cabeça. Sim, mas vamos lá. Sim, rapidinho, lembrei. E o problema da rotina, quando a gente não aplica a rotina, a gente não consegue dar conta do dia.
Às vezes tem até poucas coisas para fazer, mas a gente não sabe por onde começar, o que começar primeiro e acaba atropelando tudo. E no fim do dia a gente para e pensa: meu Deus, o que foi que eu fiz? Nada, não deu É isso. tempo. Eu É, quero um dia com 40 horas, mas é a gente só engraçado, tem. né? Isso que você falou é bem uma verdade, assim. Eu já me peguei muitas vezes em algumas situações que eu pensava assim, eu fiz tanta coisa hoje, eu tô tão cansada, mas quando eu paro para avaliar o que eu fiz, eu falo, nossa, mas de tanta coisa assim foram 3, 4, sei lá. Tá, tô aqui dando um número aleatório. Onde que está o tanta coisa assim? Acho que a gente se perde muito no celular, muitas vezes. Então, você está fazendo um Sim, negócio, aí você pega o celular para olhar, daí você, quando você vê, você já está em outra distrai. página, olhando outra coisa. Então, o seu dia começa a ficar muito mais comprido, né? Eu criei algumas técnicas para mim que funcionaram aqui em casa, inclusive com celular. Então, eu coloco um aviso no meu celular de quanto tempo eu já estou no celular para me policiar, porque eu acho que eu também comecei a perder muito do meu tempo com ele por conta do celular. Então, né, eu falo só dele na tela, mas a gente também está na tela, né? A gente Também. está trabalhando, a gente está no celular, a gente está agora mais do que nunca vendo receita na internet. Então, você acaba ficando muito mais E a gente na está tela. trabalhando também na internet, então a gente Exato. perde muito tempo isso nas redes sociais. Então, o que eu fiz, assim, que para mim funcionou? Eu falei no começo brincando da Alexa, mas eu tenho um planner, né, uma agenda, onde eu tento sempre, 1 ou 2 dias antes, planejar como é que vão ser os próximos dias, né? E isso tem funcionado. Eu separo as minhas coisas por cores, e o legal você não precisa ter um planner lotado. Você precisa ter um Uhum. planner com as coisas que você precisa fazer e que você consiga dar conta daquilo, né? Até porque é importante que a gente também tenha dentro da nossa agenda, a gente tem alguns momentos de não fazer nada. E o não fazer nada pode ser, então eu vou aproveitar esse momento para brincar ou para jogar um jogo com meu filho. Esse momento pode ser para se cuidar, que também é importante, né? Principalmente mães no puerpério, que o começo, né, do bebê é muito intenso e a gente não está acostumada, né? Porque eu falo assim, o nosso corpo se prepara todo para a gestação, todo. E aí quando o bebê nasce, a gente fala, e agora, né? Por onde eu vou? Por onde eu começo? A gente não está acostumado com E a privação de sono. eu, como eu fico? Exato, a gente não está acostumado com a privação de sono, a gente não está acostumado a não poder simplesmente, ai, que bom, tenho que ir até o mercado, lembrei que eu preciso comprar um negócio, tem um almoço com uma amiga, não, isso passa a deixar de existir de Acabou a repente, liberdade. acabou a sua liberdade. E muitas mulheres se pegam num dilema de, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida, né? Então, assim, eu falo sempre que o planner ou uma agenda, seja lá como a pessoa se organiza, anotar na agenda, você realmente colocar, eu preciso de um tempo para mim dentro da minha rotina diária. Então, se você vai fazer a unha, se você vai ao cabeleireiro, se você vai fazer um esporte, se você vai fazer uma receita que você gosta, enfim, qualquer coisa. Você vai dar É importante. simplesmente uma soneca. Exato, exato, simplesmente uma soneca. E aí, isso tudo te leva a pensar que muitas vezes a gente pode também abrir espaço para outras pessoas ajudarem, né? Então, para quem tem babá, ou avô e avó, ou o próprio pai, agora tá todo mundo mais em casa, então de repente, Uhum. fica aqui um pouquinho com o bebê, com a criança, com as crias, que eu vou na academia meia horinha. Então, eu acho que é importante. Aí você coloca todo mundo junto, trabalhando em prol do benefício que é uma vida mais tranquila e mais regrada, vai. Sem ser, né, sem ser aquela coisa quadrada. Mas eu acho que você ter esse dia a dia andando direitinho, né? Que eu digo, todos os pratinhos girando ao mesmo tempo, fica muito mais fácil, né? Sim. E a importância da rede de apoio também, né? Sim. Principalmente no início. Então, quando você tem a rede de apoio no início, que muitas vezes aqui onde eu moro é muito comum a rede de apoio para cuidar do bebê. Só que Uhum. o bebê tem uma demanda muito grande da mãe, ele precisa muito da mãe.
Então, se essa mãe der preferência a uma rede de apoio para ajudar, por exemplo, nos trabalhos domésticos, alguém para organizar a rotina da casa, ajudar a cuidar do filho mais velho, ou organizar como será o almoço, por exemplo, já vai desafogar um pouquinho a responsabilidade dessa mãe. É verdade. Qualquer coisa que alguém possa fazer para ajudar, já vai ser bom, né? E só que Sim, tem um ponto importante. nem precisa ser todo dia, mas um dia de ajuda já. Sem dúvida. Mas tem uma coisa também que é muito importante falar, que às vezes, e aí eu bato nessa tecla porque eu fui muito assim. Eu queria cuidar. Para mim era assim, quem pariu o Matheus que o embale. E eu tinha isso tanto na minha cabeça que eu não conseguia delegar. E isso me deixou muito cansada, muito exausta. Muito provavelmente, se eu tivesse um segundo filho, eu não teria feito dessa forma. Eu teria delegado mais. Primeiro porque as pessoas querem ajudar, né? Então tem esse ponto. E depois porque é importante, porque uma mãe bem cuidada, bem descansada, feliz, ela consegue fazer todo mundo em volta feliz, Se né? você consegue ajuda para alguém olhar para o seu bebê, para você conseguir tomar um banho com dignidade, você já volta renovada. E isso também é uma outra coisa legal de dizer que assim, a gente não pode se deixar de lado nunca porque nasceu um bebê, né? Então, se antes eu fazia a unha toda semana, eu não consigo ir no salão, tudo bem, eu vou arranjar uma manicure que vem em casa. Se antes eu fazia na sexta-feira um dia para mim e para o meu marido, eu vou me planejar, vou colocar o bebê para dormir e vou manter aquilo que eu fazia, o filme, o queijinho, o vinhozinho, enfim, né? Assim, é importante que a gente não deixe de lado os momentos que eram bons antes do bebê e que com o bebê a gente só vai dar uma ajustada nessa rotina e nessa dinâmica para que a gente possa continuar fazendo. Eu acho que isso é assim, se eu pudesse falar para todas as grávidas, olha, não deixa de lado tudo que você tinha antes. Assim, Não se esquece. não, exatamente, não se esqueça, não se deixe de lado. Isso é bom para a relação, é bom para a criança entende que o papai e a mamãe, eles continuam ali sendo um casal, para o pai e para a mãe é bom, Eles para a mãe precisam é ficar juntos e vão continuar sendo papai e mamãe. exatamente, exatamente. E aí, quando a gente entra nesse tema, nesse tópico, a gente fala assim, não, mas espera, a gente está falando de relacionamento? Não, a gente continua falando de rotina, né? Porque se a De gente... maternidade. Exatamente, porque se a gente não deixa de lado aquilo que era importante nesta nova vida, né? A partir do momento que a gente se torna pais e mães, a gente começa a colocar isso dentro da nossa rotina diária, né? Do nosso planejamento. Exatamente. Toda essa rotina é igual quando a gente vai fazer alguma consultoria de sono. Às vezes a gente pega uma criança que tem algum problema de sono, dificuldade de sono, que a gente vê que foi só um detalhe errado que o pai e a mãe deixou acontecer, não foi nem que eles fizeram, deixaram acontecer no início. E esse É, início foi passando, passando, e hoje em dia fica mais difícil controlar. Do mesmo jeito que no início é necessária essa privação de sono da mãe, é necessário esse fim dessa liberdade da mãe, porque ela precisa ficar em casa com o filho, mas que ela não precisa ser permanente. E algumas mães entendem isso. Agora eu sou mãe, eu só vou poder sair de casa e ter uma vida quando meu filho tiver 5 anos, e não é assim. não, pelo amor de Deus, Então, não. quando a gente aplica a rotina, a gente se planeja e delega funções para as pessoas da casa, para o marido, ou para a mãe que vai, ou a avó, né, que chega para ajudar, e a gente consegue confiar uma pequena tarefa para outra pessoa, a gente volta a viver a nossa vida. Porque É a isso gente aí. precisa assistir um filme para não enlouquecer, principalmente nessa pandemia, né? A gente precisa sair de casa para pelo menos olhar o pôr do sol, a É, gente precisa viver, precisa trabalhar, precisa viver o mundo além da maternidade. é verdade. E isso E não significa que você vai abandonar o seu filho. não, de forma nenhuma. Algumas mães se culpam por isso. Sim, sim, é verdade. Eu era uma delas. E aí eu vi que eu sufocava ele e eu me Uhum. sentia sufocada, né? E aí você falou um negócio que eu achei legal, que é quando a gente olha e fala assim, o que eu preciso? De quem que eu preciso ajuda? E aí você senta para planejar ali a sua semana, por exemplo, você fala, nesse dia eu acho que eu vou chamar a minha sogra. Nesse outro, acho que eu vou chamar a minha mãe.
E nesse, eu vou trazer uma faxineira. Então, você já começa a colocar dentro da sua programação, você já começa a pensar nas pessoas que podem te ajudar, e aí você fala, bom, então aqui eu vou estar com a faxineira, então eu vou conseguir chamar uma manicure. Então, no fim das contas, é sempre bom, né? Uhum. Quando a gente tem essa rotina, é sempre bom. Agora, um ponto que eu acho que vale a pena a gente falar é que a gente não precisa, você falou lá no começo, ser tão rígido. Eu acho, eu aqui eu faço assim. Durante a semana, eu sou um pouquinho mais general, porque ele tem o horário para acordar, ele precisa ter o horário de almoçar, de jantar, de tomar café, porque senão uma coisa embola na outra. Eu dou uma evitada de comer porcaria durante a semana, porque daí no final de semana, isso tudo vira um Já, prêmio, vira um benefício. Hã? já aproveita, né? Exato. E aí vira um prêmio, vira um benefício. Então, assim, hoje você pode dormir um pouquinho até mais tarde, ou a gente pode começar a assistir um filme na cama da mamãe e depois a mamãe te leva para sua cama. Putz, é legal. E eles adoram, né? Então, assim, você fala, vou deixar isso para fazer na sexta-feira ou no sábado. Porque a gente acaba acordando mais tarde, né? Não tem essa obrigação de ter que dormir mais cedo, enfim. E aí você pode usar o que seria de divertimento e um pouquinho fora da rotina como benefício para a criança entender que no final de semana, e ela fica ansiosa para o final de semana, e ela entende que no final de semana as coisas legais acontecem. Pronto. É exatamente isso. Organização e planejamento, que dá tudo certo. É isso aí, é isso aí. Então é isso, gente. A gente conversou um pouco sobre rotina. Tem muito assunto para a gente falar, né? Se fosse para conversar sobre isso, sempre que a gente conversa sobre isso, né, Andressa? A gente passa horas e horas falando e não termina. Depois, em outras oportunidades, a gente traz novos assuntos. A gente pode falar sobre o quadro de rotinas, que ajuda muito na organização da semana da criança, e dentre outras temáticas importantes. Quero Sim. agradecer, quero agradecer sua participação, sua disponibilidade sempre, com a sua simpatia de sempre, alta astral, que é muito bom conversar contigo, e espero que a gente se encontre em breve. Eu também espero. Eu adorei, adoro falar sobre isso. A gente, por mim, também ficaria horas aqui conversando, mas a gente está super aberta e à disposição, né? Tanto eu quanto você, para falar sobre qualquer coisa relacionada à rotina, qualquer dúvida, conte com a gente, conte comigo. E eu tô aqui sempre que você precisar. Tá, obrigada. Obrigada a você. Beijo. Tchau. Tchau.